Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie. Olá, bom dia. O Gazeta News, edição da manhã, está começando agora ao vivo aqui na Gazeta News. E na manhã de hoje nós vamos repercutir aqui no nosso jornal o falecimento do Papa Francisco aos 88 anos. Ele que nos deixou na manhã de hoje, nas primeiras horas desta segunda-feira, de acordo com o horário de Brasília. E é claro, nós vamos trazer todas as informações e uma cobertura especial sobre o falecimento do Papa. Também ainda hoje aqui no nosso jornal você vai conferir mais informações sobre o acidente com a lancha em Maragogi, que infelizmente terminou em um incêndio com vítimas. A Marinha do Brasil e a Capitania dos Portos irão abrir um inquérito para apurar mais informações sobre esse triste incêndio. E também ainda hoje mais detalhes sobre as vagas de emprego que foram abertas pelo Cine Alagoas, mais de 300, inclusive para pessoas com deficiência. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora, ao vivo, aqui no Gazeta News, edição da manhã. Bom dia mais uma vez para você que está acompanhando a programação da Gazeta News. Eu sou Mara Almeida e nós estamos iniciando agora o Gazeta News, edição da manhã. A partir deste momento, você vai ficar muito bem informado sobre notícias aqui da nossa capital alagoana, também do interior do nosso estado e ainda notícias internacionais com o falecimento do Papa Francisco. Ele que nos deixou nas primeiras horas desta segunda-feira em Roma. E, é claro, nós vamos trazer uma cobertura especial e todos os detalhes para você que nos acompanha aqui na programação da Gazeta News. A gente começa o nosso jornal de hoje conferindo imagens ao vivo da capital alagoana nesta segunda-feira, né? A gente que está passando aí pelo feriado aqui no Brasil, feriado do dia de Tiradentes. E a gente vê agora imagens ao vivo da nossa capital alagoana de Maceió, com o tempo aberto, mar belíssimo aqui, a nossa orla urbana. E pelo que a gente consegue ver lá ao fundo, a praia já está bastante movimentada neste feriado. Também a gente está conseguindo ali ver farol da Ponta Verde e ainda o Marco dos Corais, alguns barcos e também pessoas. A gente consegue perceber que há um movimento neste feriado na orla urbana aqui de Maceió, as pessoas aproveitando bastante este tempo aberto e este dia que está encerrando, né? Aí um feriadão, como a gente costuma falar, que começou com a Sexta-feira da Paixão e segue até hoje para muitas pessoas. Bem, aqui no nosso jornal a gente vai começar nosso dia de hoje repercutindo a morte do Papa Francisco. É que Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, morreu aos 88 anos, às 2h35 pelo horário de Brasília, 7h35 pelo horário local desta segunda-feira. As informações elas foram confirmadas pelo Vaticano, que ainda não deu detalhes sobre a causa da morte. Inclusive, você acompanhou logo na abertura daqui da nossa edição de hoje do Gazeta News Manhã,
o pronunciamento oficial do Vaticano sobre a morte do Papa Francisco. O pontífice, que ocupou o cargo máximo da Igreja Católica por 12 anos, se recuperava de uma pneumonia nos 2 pulmões após ter ficado internado por 38 dias. O bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de sua igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino, diz o comunicado oficial do Vaticano. As cerimônias fúnebres de Francisco seguirão uma série de ritos e já começam nas próximas horas desta segunda-feira, segundo o Vaticano. Os horários que eu vou passar para você que está nos acompanhando aqui na programação da Gazeta News são horários aqui do horário de Brasília. Às 14 horas vai acontecer a missa do sufrágio do Papa Francisco. Essa cerimônia ela vai acontecer na Basílica de São João de Latrão, em Roma, e será realizada pelo cardeal Baldo Reina. Às 15 horas serão os ritos de constatação da morte e também a deposição do corpo de Francisco no caixão. Essa cerimônia ela ocorrerá na capela privada do Papa, na Capela de Santa Maria, e será presidida pelo Carmelengo Farrell, aquele que estava realizando o pronunciamento logo aqui na abertura do nosso jornal. O Papa Francisco será enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, em vez da Basílica de São Pedro, no Vaticano. A última vez que isso aconteceu foi em 1903, com o enterro do Papa Leão VIII. Essas, então, são as informações sobre o falecimento do Papa Francisco. São informações que nós temos, que foram divulgadas pelos órgãos oficiais e que nós estamos passando para você que está aqui acompanhando toda a programação da Gazeta News nesta segunda-feira, dia 21 de abril. Agora a gente passa a trazer para você que nos acompanha um breve histórico do Papa Francisco. Ele que nasceu em 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires, na Argentina. E Francisco foi o primeiro Papa latino-americano da história. Ele também foi o primeiro pontífice da era moderna a assumir o papado após a renúncia do seu antecessor e ainda o primeiro jesuíta no posto. À frente da Igreja Católica por quase 12 anos, como eu já citei, Francisco foi o Papa de número 266. Em 13 de março de 2013, durante o segundo dia do conclave, para eleger o substituto de Bento XVI, Bergoglio foi escolhido como novo líder, inclusive contra sua própria vontade, segundo ele mesmo admitiu. Formado em ciências químicas e professor de literatura, o religioso, filho de imigrantes italianos, acabou optando por se dedicar aos estudos eclesiásticos. Seu perfil jovial e descontraído, ele que gostava de fazer piadas e brincadeiras, o tornou uma opção bastante popular entre os colegas cardeais, já que a Igreja Católica, naquela época, lá em 2013, vivia um dos seus momentos mais delicados. A popularidade da igreja estava em baixa e os escândalos de pedofilia envolvendo padres em todo o mundo foram alguns dos desafios que o pontífice enfrentou durante o seu papado. A modernidade também levou Francisco a lidar com outros assuntos delicados para a igreja, como os direitos LGBTQIA+, e o sexismo. Ele foi bastante elogiado por avanços como, por exemplo, de permitir bênçãos de padres a casais do mesmo sexo, colocar mulheres em cargos mais altos no Vaticano e permitir que elas votassem no Sínodo dos Bispos. Mas também ele foi criticado por avançar menos do que o esperado na questão feminina. Francisco terminou seu papado sem permitir sacerdotes do sexo feminino, essa que é uma reivindicação histórica de parte das católicas. O pontífice também ficou marcado por discursos políticos durante os seus sermões. Ele não poupou críticas a líderes de países em guerra, citou a crise dos refugiados, que começou ali em 2015, e teve ainda o combate à pobreza como a sua prioridade. Ao ser apontado como novo Papa, ele escolheu o nome de seu novo título em homenagem a São Francisco de Assis, que é o protetor dos pobres. O lema do seu papado foi: olhou com misericórdia e o escolheu.
Essa é a tradução em português do lema do papado do Papa Francisco, que escolheu esse nome em homenagem a São Francisco de Assis, que é o protetor dos pobres. Esse, então, é um breve histórico aqui do Papa Francisco e dos desafios que ele enfrentou desde que assumiu o papado, mas também quisemos aqui trazer alguns dos avanços, ao longo aí desses 12 anos, ele que chegou em 2013 como Papa e se foi agora em 2015, mês de abril. Agora, aqui no nosso jornal, você vai conferir um vídeo que mostra a última aparição pública do Papa Francisco. Ele estava visivelmente debilitado, mas apareceu no domingo da ressurreição desejando uma boa Páscoa aos fiéis e realizando a bênção Urbi et Orbi, que é uma bênção solene para conceder indulgência plenária, ou seja, o perdão dos pecados. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. O Papa, que estava bastante debilitado, não estava conseguindo realizar a homilia da igreja, o seu sermão, nem fazer pronunciamentos longos. A gente até percebe pela voz dele, pelo cansaço, a respiração mais ofegante. Então, essas daí foram as últimas palavras do Papa, ele que desejou uma boa Páscoa e pediu para que os seus companheiros ali, os seus ajudantes do papado, realizassem a homilia. Na verdade, falassem para as pessoas, para o público, as palavras que ele tinha preparado para este domingo de Páscoa. E por falar, gente, nessa bênção, que é uma bênção bastante tradicional da Igreja Católica, a Urbi et Orbi, a gente agora vai relembrar uma das imagens mais impressionantes e sem precedentes aqui na Igreja Católica, que foi quando o Papa Francisco, ele rezou sozinho na sempre lotada Praça São Pedro, no Vaticano. Isso aconteceu em 2020, quando a Covid-19 se espalhou pelo mundo e fez vários países decretarem a quarentena. Essa imagem ela foi registrada no dia 27 de março de 2020, especificamente, e esse que foi um dos momentos mais críticos da pandemia. E foi então nesse dia que o Papa concedeu a bênção Urbi et Orbi, que é uma bênção bastante tradicional da Igreja Católica. A Urbi et Orbi, que é uma locução adverbial latina, que significa a cidade de Roma e ao mundo, a todo o universo. É uma bênção de Páscoa e de Natal, com as quais o Papa ele se dirige ao público, em geral, na Praça de São Pedro. Ela é realizada tradicionalmente, naquele primeiro vídeo que nós estávamos vendo de ontem do Papa Francisco, a gente vê como é que essa bênção ela é realizada tradicionalmente, Ela é realizada da varanda central da Basílica de São Pedro, que é conhecida como a Varanda das Bênçãos. Ela é decorada com cortinas e o trono do Papa é colocado lá, sendo que ele é revestido com ornamentos solenes, mitra, tiara, etc. E é precedido por uma cruz processional e também acompanhado por cardeais e diáconos. A bênção ela também é concedida pelo Papa durante a sua eleição, ou seja, ali no final do conclave. E a principal característica dessa bênção, como eu já citei, aos fiéis, é que ela concede uma penitência e uma indulgência plenária sob as condições definidas pelo direito canônico, que é ter confessado e recebido a comunhão e não ter caído em pecado mortal. Então a gente agora vai conferir o vídeo de março de 2020, quando então o Papa Francisco ele realizou essa bênção ali, gente, durante aquele momento mais crítico da pandemia. Vamos conferir.
imagem, né, gente? Que imagem essa que a gente está vendo. Essas imagens que foram de março de 2020, belíssimas demais e bastante emocionante. Agora aqui no nosso jornal a gente relembra um pouco sobre o quadro de saúde do Papa Francisco. O Papa Francisco ele estava se recuperando de uma pneumonia nos 2 pulmões e ele esteve internado por 38 dias. Há um mês ele teve alta e estava sob cuidados médicos. A primeira hospitalização foi no início de fevereiro. Nos dias seguintes, o Papa começou a ter dificuldades para discursar durante audiências religiosas. Inclusive, ele admitiu publicamente que estava com dificuldades respiratórias e chegou a pedir a um auxiliar para fazer a leitura do sermão. No dia 14 de fevereiro, o Papa foi internado no Hospital Agostinho Gemelli para fazer exames e tratar de uma bronquite. E mesmo hospitalizado, ele continuou participando de algumas atividades religiosas. No domingo, dia 16, ele pediu desculpas por faltar à oração semanal com fiéis na Praça de São Pedro. Já na segunda-feira, no dia 17 de março, o Vaticano informou que Francisco estava com uma infecção polimicrobiana causada por um ou mais micro-organismos, como bactérias, vírus ou fungos, e que o quadro de saúde do Papa era descrito como complexo. No dia seguinte, em um novo boletim, o Vaticano anunciou que o pontífice estava com uma pneumonia bilateral. A infecção era mais grave do que uma pneumonia comum. Então, ele teve alta no dia 27 de março e realmente assim, né, estava voltando ali às suas atividades e voltando a aparecer para os fiéis lá no Vaticano. E essa daí que é a última aparição do Papa que aconteceu ontem, no domingo da ressurreição, lá no Vaticano. E muitas autoridades, muitos políticos falaram, né, demonstraram o seu pesar, emitiram pronunciamentos sobre a morte do Papa. A gente vai conferir alguns desses pronunciamentos. Nós vamos começar agora trazendo o pronunciamento do governador do estado de Alagoas, do governador Paulo Dantas, que colocou: Alagoas e o mundo se despedem de um líder espiritual único. O Papa Francisco nos ensinou a cuidar dos pobres e a viver com amor, paz e respeito ao próximo. Descanse em paz. Esse que foi o pronunciamento do governador do estado de Alagoas, Paulo Dantas. A gente também vai conferir outros pronunciamentos, agora trazendo o do ministro dos Transportes, Renan Filho. O dia começa triste com a partida do Papa Francisco, nosso compatriota latino-americano, que pautou sua vida na construção de uma igreja mais acolhedora, amorosa e de olhos voltados aos mais humildes, como ensinou Jesus. Francisco deixa como lição a prática da simplicidade e do amor generoso por aqueles que mais precisam. Nós vamos continuar aqui trazendo para você que nos acompanha outros pronunciamentos, esse agora do senador Renan Calheiros. O mundo fica menor e mais triste com a morte do Papa Francisco, um defensor da paz, da justiça dos pobres e dos perseguidos. Que Deus o receba com toda a sua generosidade e a igreja siga firme nos caminhos da renovação abertos pelo Papa Francisco. Nós vamos agora conferir o pronunciamento do ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. O mundo amanhece em luto. Um dia após a celebração da Páscoa, recebemos com tristeza a notícia da morte de Sua Santidade, o Papa Francisco, aos 88 anos. Francisco conduziu o seu pontificado com firmeza, simplicidade e coragem, defendeu os invisíveis, aproximou a Igreja do povo e marcou sua passagem pela liderança da fé católica com gestos concretos e palavras que sempre buscaram o diálogo e a justiça. Deixa um legado que vai além da Igreja, um chamado à dignidade humana, ao respeito entre os povos e à esperança em tempos de crise. Seu silêncio hoje é sentido em todo o mundo. Seu exemplo permanece. Esse, então, foi o pronunciamento do ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. Agora nós vamos para o próximo, que é o do Cabo Bebeto. Papa Francisco nos deixa um exemplo de fé, coragem e amor ao próximo. O seu legado ultrapassa as fronteiras da Igreja Católica e ecoa em todos os que acreditam em um mundo mais justo e fraterno. Que Deus o receba em sua infinita misericórdia. Descanse em paz, Santo Padre. Esse então foi o pronunciamento do deputado estadual por Alagoas, Cabo Bebeto. Nós temos também ainda
mais pronunciamentos para trazer para você. Agora, de Arthur Lira, deputado federal. O Brasil e o mundo amanheceram tristes com a notícia da morte do Papa Francisco, líder da Igreja Católica. Francisco nos deixa um legado de amor ao próximo, de determinação na luta pelo fim dos conflitos, de preocupação com o planeta. O Santo Padre se encontrará com Deus e continuará a rezar por todos nós. Obrigado pela sua missão na Terra, cumprida com louvor e paixão. Descanse em paz. Essas, então, foram as palavras do deputado federal Arthur Lira, ele que se manifestou em relação à morte do Papa Francisco. Agora, trazendo para você o pronunciamento do presidente Lula, a gente vai realizar a leitura. A humanidade perde hoje uma voz de respeito e acolhimento ao próximo. O Papa Francisco viveu e propagou em seu dia a dia o amor, a tolerância e a solidariedade, que são a base dos ensinamentos cristãos. Assim como ensinado na oração de São Francisco de Assis, o argentino Jorge Bergoglio buscou de forma incansável levar o amor onde existia o ódio, a união onde havia a discórdia e a compreensão de que somos todos iguais, vivendo em uma mesma casa, o nosso planeta, que precisa urgentemente dos nossos cuidados. Com sua simplicidade, coragem e empatia, Francisco trouxe ao Vaticano o tema das mudanças climáticas. Criticou vigorosamente os modelos econômicos que levaram a humanidade a produzir tantas injustiças. Mostrou que esse mesmo modelo é que gera desigualdade entre países e pessoas e sempre se colocou ao lado daqueles que mais precisam. Os pobres, os refugiados, os jovens, os idosos e as vítimas das guerras e de todas as formas de preconceito. Nas vezes em que eu e Janja fomos abençoados com a oportunidade de encontrar o Papa Francisco e de sermos recebidos por ele com muito carinho, podemos compartilhar nossos ideais de paz, igualdade e justiça, ideais de que o mundo sempre precisou e sempre precisará. Que Deus conforte os que hoje, em todos os lugares do mundo, sofrem a dor dessa enorme perda. Em sua memória e em homenagem à sua obra, decreta o luto de 7 dias no Brasil. O Santo Padre se vai, mas suas mensagens seguirão gravadas em nossos corações. Esse, então, foi o pronunciamento do presidente Lula, que emitiu essa nota oficial. E durante a nota também decretou o luto aqui, de 7 dias no nosso país, no Brasil. Agora nós vamos para o próximo, que é do ex-presidente, o Jair Messias Bolsonaro. O mundo e os católicos se despedem daquele que ocupava uma das figuras mais simbólicas da fé cristã, o Papa. Mais que um líder religioso, o papado representa a continuidade de uma tradição milenar, guardiã de valores espirituais que moldaram civilizações. Para o Brasil e o mundo, a figura do Papa sempre foi sinal de unidade, esperança e orientação moral. Sua partida nos convida à reflexão e à renovação da fé, lembrando-nos da força da espiritualidade como guia para tempos de incerteza. O ex-presidente Jair Bolsonaro também se manifestou, também emitiu uma nota em relação à morte do Papa Francisco. Agora a gente traz a nota oficial da Prefeitura de Maceió, que, por determinação do prefeito JHC e do vice Rodrigo Cunha, decretou luto oficial de 7 dias pelo falecimento do Papa Francisco, ocorrido nesta segunda-feira. E também externa o sentimento de solidariedade com a comunidade católica mundial pela perda desse líder que inspirou o mundo com simplicidade, coragem e compromisso com os mais pobres e que trouxe a Igreja Católica para o século XXI. Esse, então, foi o pronunciamento, a nota oficial que foi emitida pela Prefeitura de Maceió, também na manhã desta segunda-feira. Ao longo aqui do nosso jornal, a gente trará também outros pronunciamentos, outras notas que forem sendo emitidas por autoridades e também por políticos, todos lamentando, o mundo está lamentando hoje a ida do Papa Francisco aos seus 88 anos. Nós temos agora outro vídeo bastante emocionante, inclusive foi de hoje, desta segunda-feira. Em sinal de luto, os sinos da Basílica de São Pedro soaram por alguns minutos pela morte do Papa Francisco, que ocorreu na manhã de hoje. Nas imagens é possível ver muitos fiéis em frente à Basílica prestando suas homenagens ao Pontífice.
mundo, como eu falei, né, sente bastante essa perda, a ida do Papa Francisco, ele que faleceu nas primeiras horas desta segunda-feira, dia 21 de abril. E a gente agora vai relembrar a única visita do Papa Francisco ao nosso país, ao Brasil. Bem, ele que nos visitou em julho de 2013 para participar da Jornada Mundial da Juventude. Foi uma semana bastante intensa de diversas atividades e o ponto alto foi uma missa em Copacabana, no Rio de Janeiro. Mais de 3,5 milhões de pessoas foram à Jornada Mundial da Juventude, segundo o Ministério do Turismo na época. Essa, inclusive, foi a maior movimentação oficial de visitantes em uma única cidade do Brasil até hoje. A jornada, habitualmente, ela ocorre de 3 em 3 anos, mas naquela ocasião ela havia sido antecipada para 2013 devido à Copa do Mundo que o Brasil sediaria no ano seguinte, em 2014. E ao chegar no país na tarde do dia 22 de julho, uma segunda-feira, Francisco disse em uma cerimônia de recepção no Palácio da Guanabara: "Deus quis que minha primeira viagem fosse ao Brasil", afirmou ele. Isso porque essa foi realmente a primeira viagem oficial do Papa após ele assumir o papado também ainda em 2013. E olha, foi uma coincidência, uma feliz coincidência, vou abrir aqui esse parêntese, é que aconteceu ali o retorno do primeiro Papa latino-americano ao seu continente natal e também esse retorno ele foi durante ali, uma época bastante feliz para a Igreja Católica, que foi com a Jornada Mundial da Juventude, e ainda no país com a maior população católica do mundo. Antes de chegar no Rio de Janeiro, Francisco visitou a Basílica de Aparecida, onde ele permaneceu por poucas horas. E durante a sua passagem pelo Brasil, ele incentivou que os jovens sejam os protagonistas das mudanças sociais na sociedade e também defendeu o casamento. Francisco pediu à multidão que estava ali na praia de Copacabana que não ficasse trancafiada, entre aspas, e assumisse uma missão missionária e de fortalecimento da igreja, em especial na América Latina. A igreja precisa de vocês, do entusiasmo, da criatividade e da alegria que lhes caracterizam, disse ele então aos fiéis. Em plena favela da Varginha, no Rio, ele também fez um dos discursos de cunho social mais importantes do seu pontificado e convocou os jovens a continuarem pressionando por melhorias. Francisco, então, atacou a estratégia de pacificação das favelas no Rio de Janeiro, alertando que, enquanto a desigualdade social não for resolvida, não há paz duradoura. Ele também manifestou o seu apoio a todos aqueles no Brasil que lutam por mudanças sociais, em uma referência aos protestos que ganharam as ruas do país em junho daquele ano, 2013, que foi um ano realmente marcado por muitos protestos aqui no nosso país, em todos os estados. E então, esses protestos acabaram também, tendo ampla repercussão, chegaram até o Papa, e o Papa fez esse pronunciamento durante a Jornada Mundial da Juventude, que foi sediada pelo Rio de Janeiro, pela cidade do Rio de Janeiro, no ano de 2013, reuniu diversos fiéis, muitos jovens, inclusive em uma missa na praia de Copacabana, que teve ali mais de 3,5 milhões de pessoas participando. Realmente foi uma das cenas muito bonitas. E essa, então, foi a única visita do Papa Francisco aqui ao nosso país. Mas apesar de ter sido uma única visita, foi uma visita bastante marcante e que deixou aí nesses 12 anos de papado, essa marca dele em todos nós brasileiros. E assim, então, nós vamos encerrando este nosso primeiro bloco. Daqui a pouco a gente retorna aqui com Gazeta News, edição da manhã, trazendo muito mais informação para você que nos acompanha.